Olá, queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez aqui nos reunimos com o nosso estudo em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier, capítulo 36, intitulado o tema Você já serviu de ponte, Chico? Nós vamos observar nesse estudo uma lição que o próprio Chico Xavier conta para as pessoas que estavam presentes em uma reunião. E o Chico fala isso com muita propriedade, explicando que certa vez Emmanuel, conversando com ele, falava sobre a natureza. E Emmanuel certa vez disse a Chico Xavier que a natureza é sempre um celeiro abençoado de lições maternais. Em seus círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito, sem finalidade justa. Nela vemos o ensino de tudo, qualquer elemento, qualquer coisa, o quadro de uma paisagem, a árvore, o rio, a fonte, o próprio estrume, tudo nos dá lições quando vestidos com a virtude da humildade, sem visões estreitas, lemos o livro de Deus. Então Emmanuel fala a Chico Xavier sobre a natureza e fala para o Chico que Deus está presente em tudo na natureza. Em O Livro dos Espíritos, na questão número 1, Allan Kardec explica dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma resposta que ele obtém dos benfeitores espirituais quando indaga aos benfeitores o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na pergunta número 4, na questão, Allan Kardec pergunta: aonde está a presença de Deus? Onde podemos encontrar a presença de Deus? E os espíritos dizem assim: observar tudo na natureza. O que não for obra do homem, a vossa consciência responderá. Ou seja, em tudo na natureza, quando a gente olha uma paisagem linda, uma árvore, o rio, a fonte, próprio estrume, como nos fala Emmanuel, quando a gente olha com humildade, a virtude da humildade nos faz enxergar muito a presença divina na nossa vida, a gente começa a observar a presença de Deus na natureza, nos animais, em nós mesmos, porque todos nós somos criaturas e filhos de Deus. E o Chico estava conversando com algumas pessoas sobre esses assuntos, enquanto eles estavam passando sobre uma ponte. Então o Chico estava caminhando com algumas pessoas, ao passar sobre uma ponte, ele vendo a natureza, ele se recorda de Emmanuel e fala dessas lições preciosas do benfeitor Emmanuel. Chico também lembrou, naquela oportunidade, uma lição do poeta Casimiro Cunha, que através de sua mediunidade abençoada, grafou uma belíssima lição no livro Cartilha da Natureza, que o Chico psicografou. E o Chico então lembrou o poema de Casimiro Cunha, que dizia assim: ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo, é um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo-a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. E lembrou-se também de haver Emmanuel lhe perguntado um dia. Vejamos, o Chico lembra da natureza, fala das lições de Emmanuel, lembra de um poema de Casimiro Cunha, encontrada no livro Cartilhas da Natureza, e ele recorda o poema, lembra o poema para as pessoas presentes, e lembra também o Chico de uma pergunta que Emmanuel um dia fez para ele. Você já serviu de ponte alguma vez, Chico? E ele, diante da pergunta de Emmanuel, se silenciou. Mas dias depois, viajando com o sacerdote de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, num ônibus,
recordara da pergunta do seu querido guia, se já servira de ponte na vida de alguma pessoa. E com uma hora de boa conversa, repartiu com o irmão e companheiro de viagem o que já havia ganho. Sentiu que fora ponte para que o servo do Cristo, em sua tarefa testemunhal, ganhasse outra margem do conhecimento no novo, com o amigo celeste, e se sentisse maravilhado. Então Chico fala assim, que Emmanuel lhe fez essa pergunta, se ele havia sido ponte alguma vez em sua vida, e ele certa vez estava viajando de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, havia um sacerdote ali, e o Chico então divide com ele o conhecimento, divide com ele tudo o que ele tinha ali, conhecimento, a sua abnegação, e naquele momento ele sentiu que estava sendo ponte de informação, de conhecimento, colaborando com aquele servo do Cristo que também estava em sua tarefa missionária, testemunhal, que estava ali também a serviço de Jesus. E o Chico, então, ele fala sobre isso daí e, ao mesmo tempo, pergunta para os amigos presentes: quantas vezes podemos ser pontes e deixarmos Quantas vezes podemos ser pontes e deixamos a oportunidade? Vejamos bem, o Chico ali fala para os irmãos, quantas vezes podemos ser pontes e deixamos a oportunidade passar de largo? A lição que eles estavam ali ministrando era muito abençoada, servia de muito exemplo. A lição de Emmanuel, de Casimiro Cunha, despertava neles sentimentos nobres de bondade e amor. E com essa lição que Chico então fala, dele, juntamente com o sacerdote, dividindo o conhecimento, sendo ponte na vida daquele sacerdote e ao mesmo tempo aprendendo com ele, Chico fala assim, que a gente pode ser ponte na vida de uma pessoa e muitas vezes nós somos convidados a ser pontes e deixamos a oportunidade passar. Então isso é muito importante, que possamos valorizar a oportunidade e sermos ponte de amor, abnegação, bondade, humildade na vida de muitas pessoas que passam ao nosso lado. Porque é dando que se recebe e fazendo bem, o maior beneficiado somos nós mesmos. Então que Jesus, o nosso amigo, nos abençoe. Até o nosso próximo estudo em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier.